homens. Se bem que geralmente a gente pega um viva onde? Bola. Prepara aí, meu querido. Página 168, questão 16. Página 168, questão 16. Que pode, né? Eu quero fabricar uma coisa que é pior que um pano para pagar o negócio. Agora vai. URGS. Soldado Federal. Rosalino. Selecione a alternativa que completa corretamente as lacunas do período seguinte. Um gás sofre uma transformação isovolumétrica. Um gás sofre uma transformação isovolumétrica quando recebe uma quantidade de calor quente. Então tá, o gás está com volume constante e recebeu calor. Nesta transformação termodinâmica, a temperatura final do gás é... Pô, pensa comigo. Se o gás está aprisionado no recipiente, que não pode mudar de volume, está bloqueado aqui o pistão para não aumentar o volume, estava ali o gás. Se eu jogo calor para ele, todo esse calor vai ter que fazer variar a sua energia interna, já que não houve trabalho, não houve expansão. Então, Q igual a W mais ΔU. Como é isovolumétrica, não teve trabalho, todo o calor fez variar a energia interna. Se a energia interna aumentou, a única explicação é que a temperatura aumentou. Nesta transformação termodinâmica, a temperatura final do gás é maior que a inicial, maior a primeira lacuna. E o trabalho realizado é nulo, porque uma transformação que não muda o volume não realiza trabalho, porque o trabalho é realizado na expansão do gás. Então o trabalho é nulo. Menor, maior do que e nulo. Maior do que e nulo. Letra D. Beleza? Muitíssimo obrigado. Quem dá mais? Fala aí. Tá, entendi o que tu quis dizer. Tá, vamos pensar melhor sobre aquilo ali que tu falou. Quando tu olha para aquele gráfico da questão 25, o que tu vê variando? Concordo. O volume aumentou ou diminuiu? O volume não, por incrível que pareça, tem a sensação, porque está descendo, né? A gente vai no coração, vamos no plano cartesiano, que nem René Descartes ensinou ao mundo em 1600. Esse aqui é o volume inicial do processo A, né? Certo? E ele foi para baixo, aí dá a sensação de que o volume diminuiu. Mas olha lá, aquele é o volume final, né? Foi uma expansão, né? Concorda comigo? Eu aumentei o volume do gás, mas fiz a pressão se reduzir na mesma proporção. Isso fez com que a sua temperatura não mudasse. Ele variou de volume, variou de pressão, mas não de temperatura. E assim, ó, e por incrível que pareça, o aluno ele pode pensar, né? O que me garante que isso acontece de verdade, né? Como a gente não foi para o laboratório de verdade, o aluno tem que confiar, de certa forma, naquele experimento virtual que a gente fez e que vocês me ajudaram. Imagine então uma transformação isotérmica. Eu vou anotar o volume e a pressão do gás. Inicialmente, o volume do gás era de 8 litros. E a pressão era de 2 atmosferas. Atmosferas e litros. Vocês aceitam que diminuindo o volume do gás para 4 litros, a pressão tende a ficar maior? Concorda comigo? Se eu espremo um gás, a pressão dele aumenta? E isso é inversamente proporcional. Quer dizer que se eu dividir por 2 o volume, a pressão fica multiplicada por 2, mas eu não queria que desse um número assim igual, para não achar que tem alguma coisa mirabolante acontecendo. Vou botar 1 aqui então. Dividir por 2, vou multiplicar por 2, vai dar 2. Vou dividir por 2, vou multiplicar por 2, tudo bem? Vou dividir por 2 e vou multiplicar por 2, tranquilo? Se nós pegarmos o gráfico P versus V, tanto faz na verdade, certo? P versus V ou V versus P. Vou usar o
passar 4. E finalmente, quando o volume era 1, a pressão foi para 8. 5, 6, 7, 8. Cara, tu vê, ó, a hipérbole realmente surge. Tu vê sempre que um gráfico P versus V tiver uma hipérbole equilátera, ou seja, tu percebe que o volume dobra, a pressão cai pela metade, triplica, cai a 1/3. Pode ter certeza, a temperatura do gás não está variando. Pode variar a pressão e o volume, mas a temperatura não. E como ele estava perguntando sobre a energia interna, como a temperatura era constante, T constante, então, já que aquele número não mudou, ele não falou que estava vazando gás, então eu considero que o número de mols está constante, então eu tenho que considerar que o U ficou constante. T constante, U constante. Temperatura, transformação isotérmica, a variação da energia interna é nula. Certo? Importante essa tua introdução. Deixa eu ali. Então tá, vou finalizar a aula com um comentário importante para a gente quase fechar a termodinâmica. Eu digo quase porque sempre tem uma pinceladinha para dar em alguma coisa, um comentáriozinho importante que a gente não fez. Aliás, vou aproveitar esse comentário para filosofar numa questão que um colega me trouxe no final da nossa aula anterior.